Bom, essa semana nós com certeza teremos uma semana muito corrida aqui em Brasília. Um escândalo que está superando o escândalo do mensalão, agora já tem até o nome, aposentão. Para você ver, a criminalidade no Brasil diante do governo Lula está crescendo tanto que nem os aposentados e os velhinhos estão sendo salvos. Hoje é muito mais perigoso, no sentido de ser assaltado no Brasil, ser um idoso, do que atravessar as regiões controladas pelo narcotráfico, PCC e todo o eleitorado do Lula. Mas eu queria aqui fazer um agradecimento especial, até preparei uma lista para isso, para agradecer o nome dos parlamentares do PT, do PSOL e do PDT que assinaram a CPI para podermos investigar esse escândalo dos mais perversos que já se viu no Brasil. Então eu preparei a lista para agradecer essas pessoas. Infelizmente não tem nenhum nome na lista, porque nenhum parlamentar do PT, do PSOL, do PDT, da esquerda assinaram a CPI para podermos investigar o maior e mais perverso esquema de corrupção que o Brasil já viu. Já disse uma vez, supera o mensalão em valores e supera o petrolão em perversidade. Mas outro escândalo está acontecendo. Nós estamos falando de um governo ficando sem ministros. O Lula, infelizmente, já não consegue mais contar nos dedos a quantidade de ministros que tiveram que ser demitidos por causa de escândalo, porque já foram 5 ministros e o ladrão de 9 dedos só tem 4 dedos em uma das mãos. Mas vamos lá. Nós tivemos o Silvio Almeida, o ministro taradão, que foi demitido por assédio sexual. Tivemos o Gonçalves Dias, aquele ministro que mentiu na CPI do 8 de janeiro. O Juscelino, esse foi demitido por desvio de emendas. O Lupe, que todo mundo sabe agora, que foi demitido 2 vezes, não só uma, 2. Uma na Dilma e uma com Lula por esquema de corrupção. Hoje nós tivemos a querida Cida Gonçalves, demitida por assédio moral. Esses são apenas os 5 que tiveram que ser demitidos por escândalos. Não vou nem falar da Nízia Trindade, do Ministério da Saúde, que vai ter que responder como sumiu 44 bilhões, que está sendo investigado pelo TCU, ou Paulo Pimenta, com o escândalo da superlicitação. O curioso é que é um governo que está demitindo as mulheres. Engraçado, não, Marcon? Era o governo que veio resgatar a força da mulher e está batendo recorde de feminicídio e agora está demitindo as suas mulheres. Voltando ao escândalo do INSS, muita gente está falando que foram apenas 90 bilhões. Não foi 90 bilhões. 90 bilhões é se você contar apenas um ano que está sendo investigado. Se formos levar em consideração 2023, 24, 25, são 150 bilhões de reais que podem ter sido roubados dos idosos aqui no nosso país. E o curioso, ele rouba justamente aquele povo que vota neles, Marcon? Isso é tão curioso. Bom, e para concluir, presidente, nós estamos entrando numa situação onde o governo ficou tão radioativo, tão tóxico, que nem os partidos de centro querem fazer parte mais de ministérios. Pela primeira vez na história, nós estamos testemunhando os partidos do centro dispostos a entregar os ministérios, porque estar junto desse governo é muito mais prejudicial do que benéfico. As eleições estão chegando e ninguém quer estar perto de um governo tão radioativo. É isso, eu acho que a gente vai ter uma semana muito boa, mais ministros vindo aí passar vergonha, tentando passar pano para esse governo. Presidente Charles, nem bandido concorda com o que tem sido feito contra os aposentados do Brasil. O Tribunal do Crime proíbe que marginais façam atos contra crianças, mulheres e muitas vezes idosos e acamados. Mas os sindicalistas / bandidos que roubam o pão de cada dia dos aposentados brasileiros não têm empatia nenhuma por aqueles que deixam de comer para sustentar as benesses dos aliados petistas aqui em Brasília. Quero chamar atenção aos aposentados do Brasil, que a sua aposentadoria, o valor, cerca de R$ 1.500, muitas vezes é gasta em um almoço aqui em Brasília. Pelos mesmos, pasmem, que não assinaram a CPI para investigar para onde foi o dinheiro roubado do seu bolso. Nenhum, repito, nenhum parlamentar do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT e do PSB assinou a investigação. Sabem por que não assinaram?
Porque é óbvio que sim, uma investigação ainda rasa já se chegou ao nome do irmão mais velho de Lula. É muito provável que cheguemos também ao ex-líder sindical, condenado em 3 instâncias e que já pegou uns bons dias de cadeia. Presidente, hoje se trouxe uma nova informação para o cenário. Aquilo que já parecia nefasto pode ser muito pior. Somente em 2023, e me parece que em 2023 o presidente não era Bolsonaro, era Lula. Cerca de 90 bilhões em empréstimos consignados podem ter sido fraudados. Esse dinheiro, tirado dos mais humildes, tirado do pão dos mais pobres. As investigações já apuraram que pessoas do interior, e muitas delas acamadas, foram as mais prejudicadas. Este é o governo de Lula. O que ele fez até agora, mandou seus parlamentares não assinarem a CPI, porque sabe que vai ser pego em mais um esquema de corrupção. Para que isso não aconteça novamente, presidente, apresentei um projeto há poucos instantes, obrigando que para qualquer desconto que o aposentado tem em sua conta, ele tem que ir em uma agência do INSS autorizar. Peço ao brasileiro que nos acompanha, vocês acham que a petezada vai aprovar esse projeto? Garanto a vocês que não, porque eles vivem do suor alheio, do suor dos mais humildes, do suor daqueles que deram a vida para construir esse país. As investigações continuam e precisam acontecer nessa casa, porque quero lembrar o presidente Hugo Mota, é pré-requisito de um parlamentar legislar e fiscalizar o executivo. Se houve roubo, e ao que parece foi de quase 100 bilhões, essa casa não pode se furtar. Tenho certeza que o presidente Hugo Mota não vive do salário de aposentado, mas nós estamos aqui para defender aqueles que menos têm representantes. Obrigado, presidente. Essa questão do INSS, esse roubo dos aposentados, falou que a Polícia Federal está investigando, concordo, a Polícia Federal está trabalhando, temos que dar um voto de confiança, mas eu acredito que cabe sim a CPI ou a CPMI para nós investigarmos mais a fundo, inclusive as entranhas políticas, para ver se tem envolvimento de políticos graúdos nessa roubalheira, o porquê, o descaso do próprio INSS. E eu também estou vendo o seguinte, eu confio na Polícia Federal, eu não confio na Justiça. Um rombo desse tamanho, bilhões e bilhões, roubado dos aposentados, quantas pessoas presas tem, presidente? Quantas? Nenhuma! Cadeia para esses ladrão vagabundo! Ladrão de aposentado! Canalhas! Força e honra! Nós, paulistas, povo que trabalha, que produz, que entrega nas mãos da União 540 bilhões de reais por ano. Dinheiro do seu bolso, que podia estar indo para a sua família, para a sua mesa, para a educação dos seus filhos, indo para o governo federal. Um governo federal que devolve para o estado de São Paulo meros 47 bilhões. 500 bilhões de reais por ano de impostos e nós vamos pagar a conta novamente. Agora essa casa está querendo aumentar o número de deputados, aumentar a despesa do povo brasileiro. E eu pergunto, São Paulo vai ser melhor representado? Não. A proporcionalidade continua sendo atacada. Hoje o estado de São Paulo é responsável por 20% da população do Brasil, mas tem 10% da representação aqui na Câmara. A gente paga a conta e tem que ficar quieto. Não tem poder para trazer as nossas decisões para o plenário. São Paulo tem 70 deputados. Deveria ter, pela proporcionalidade, 140. Nós somos
a metade do que deveriam ser. A nossa bancada tem a metade do tamanho que deveria ser. Enquanto isso, inúmeros estados que vivem do Bolsa Família, ou seja, tem mais gente ganhando Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Esses estados que só usam o nosso dinheiro estão aqui com 8, 10, 20 deputados. É um absurdo. São Paulo pagando a conta para vir aqui decidir coisas que são contrárias ao interesse do povo brasileiro. São Paulo não aguenta mais. Nós somos a maior economia do país. A cidade de São Paulo, a capital, é a terceira maior economia do Brasil. O povo paulistano e o povo paulista dá o sangue, trabalha, rala. Para quê? Para chegar aqui e ver o número de deputados aumentado, para agradar Norte e Nordeste. É um absurdo, um absurdo. Votaremos contra, presidente. A bancada inteira do Estado de São Paulo vai votar contra esse projeto, porque ele só serve para aumentar a discrepância, para colocar assim, entre a representatividade. Pessoal, nós já achamos um absurdo 6 bilhões de reais no roubo dos aposentados. A moral de cueca do PT é impressionante. Moral de cueca, dinheiro da cueca, enfim. Agora, estamos falando na possibilidade de 90 bilhões de reais em empréstimos consignados. Que baixaria, que roubalheira, que vergonha. Por isso, senhor presidente, que nós temos que avançar o mais rápido possível com uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o roubo nos idosos. Pessoas que trabalham de sol a sol durante anos, a vida inteira. PT nunca mais. Governo Lula, aguarde. Não para de cair ministro, vai cair mais gente.